Então aquele pai se sentindo inseguro, como todas as famílias do planeta, com todos os pais que têm os seus medos, suas inseguranças, seus conflitos, os seus desafios em gerir uma família, ele não conseguiu sentir a dor de dar um próximo passo, pegou suas coisas, levantou, saiu pela porta e foi embora. Deixou aquela família desamparada, sozinha, com todos os medos, com todas as mazelas que uma família pode ter sem ter um pai como resposta. E aí aquela mãe e aqueles filhos inseguros, com medos, conflitos, aquela mãe com todas as deficiências emocionais que o ser humano podia ter. Quando um ser humano pensa em tirar a própria vida, ele apenas está querendo acabar com a dor dele, não necessariamente acabar com a vida. Aquela mãe fez o quê? Sentou no colo do seu filho, tomou veneno e morreu. Deixando aquelas duas crianças jovens, indefesas. O mais velho tinha 6 anos de idade. Crianças ainda se preparando para o mundo a partir daquele momento, com aquele conflito que aquela mãe teve, aquela decisão que ela pôs e mexeu com toda a história de 2 seres humanos, foram separados pelas circunstâncias. E aí, após muitos e muitos anos, aquele garotinho que viu a mãe morrendo no próprio colo, ele acabou crescendo, cheio de desafios, cheio de conflitos, e foi vivendo dia após dia, batendo, capotando, barrancando, porque conflitos emocionais, pensa na dor de uma criança, pensa no conflito de um ser humano tão pequeno, tão jovem. Essa é uma história real que nós vemos por muitos e muitos lugares do mundo. Aquele ser humano tão pequeno, com 6 anos, vendo a mãe se desfalecer ali no seu colo, não soube o que fazer, não soube como agir. E aí, quando começou a viver a vida, separado da tão pequena irmã também, e aí um dia ele cresceu, se tornou um homem, constituiu a sua própria família. E o que nós fazemos como reflexo? Quais as dores que nós temos quando passamos por essa situação? Aquela criancinha um dia desamparada pela mãe, pelo pai, qual que era a chance daquela criança fazer o seu melhor? É o que nós torcemos, é o que nós gostaríamos que fosse, mas não poderia ser diferente. Aquela criança de 6 anos, também um dia homem, que após ter constituído família, levantou, pegou as suas coisas e foi embora. Novamente o ciclo se repetindo, deixando 2 crianças e uma mãe desamparada, inseguros, com medo, o que queriam acontecer, o que a vida promoveria de desafios para essas crianças, para essa mãe. Então nós vemos ciclos como este se repetir por longos e longos anos, até que se alguém não rompa, não quebre essa maldição hereditária, ou pessoas não percebem que vão se repetindo ciclos, vão se repetindo por geração em geração, com o mesmo segmento, mas cada um com um formato: abandono, medos, inseguranças, e ela já vem ali no DNA, já vem intrínseco já no DNA, na formatação. Muitas vezes nós não sabemos nem a história dos nossos avós, dos nossos antepassados, mas nós vamos ali repetindo e repetindo comportamentos. Essa crença de valores que estão corrompidos ali dentro da mente, dentro da alma, por um trauma que uma pessoa, uma decisão, uma única decisão que alguém resolveu tomar em algum lugar do passado, gera um efeito cascata gigantesco, ao ponto de dilacerar várias e várias famílias que tentaram fazer um núcleo, tentaram se reajustar, tentaram se fortalecer, mas vêm as crenças, vêm as interrupções emocionais do passado e bloqueia mais uma família ao crescimento, à evolução, à prosperidade, causando questões emocionais muitas vezes irreparáveis. E essas famílias muitas vezes não buscam uma ajuda, um auxílio.
E voltando lá na história da segunda geração, que de fato acabaram também por conta repetindo o mesmo padrão pela terceira vez. Então, aquela garotinha vendo um episódio do pai abandonando o barco, deixando a família desamparada. Meu pai é meu herói, como assim? Como assim ele vai deixar a gente desamparado? Como ele vai deixar a gente aqui na Rua da Amargura? E todas aquelas informações, praticamente quase que a mesma idade que aquele pai um dia foi abandonado pelo pai e foi abandonado também pela mãe. Aí aquela garotinha, enxergando aquilo, ela cresceu com todos os desafios que uma criança cresce ao ver o abandono de um pai ou de uma mãe. A mãe se propôs a ficar ali firme, ficou firme com os filhos, com todos os seus conflitos, com todos os seus desafios emocionais, mas se manteve presente, não abandonou o barco. Mas é claro que o abandono do pai deixou traumas irreparáveis, conflitos, dores, mágoas, ressentimentos do abandono. E aí, mais uma vez, cresce-se um ser humano com dores, com mágoas, ausência do perdão, até que se não descubra o que é que conflita tanto, nós vamos arrastando muitas dores, relacionamentos conflituosos, relacionamentos instáveis, relacionamentos inseguros, porque está implantada uma crença já longínqua lá dos nossos antepassados que relacionamento é isso, nós constituímos, depois abandonamos. Nós constituímos e depois abandonamos. Não tentamos recuperá-lo, não tentamos melhorá-lo, capacitá-lo, deixá-lo mais consistente, cavucar a raiz, entender o que é que aconteceu, entender os conflitos, as dores, as emoções, o desamor que está tendo ali. Ele pode ser recuperado? Claro que ele pode ser recuperado, mas as pessoas, quando sentem o desamor, acabou o amor, acabou a convivência, acabou a relação. E muitas vezes não é porque acabou o amor, é que é tanto conflito que o amor ele é interrompido, ou seja, ele é maquiado por conta de tantos sentimentos de dores, de confusões dentro de um relacionamento. E aí cresce mais uma vítima dessa deficiência social, a questão do abandono paterno ou abandono materno, e mais uma vez constitui-se uma família. E aí aquela pequena garota torna-se uma jovem, que torna-se uma mulher, constitui família, também com 2 filhos. E um dia ela levanta, pega as suas coisas e vai embora. E pela terceira geração esse ciclo se repete, mais uma vez repetindo, mas assim, alguém precisa tomar uma decisão. Alguém precisa fazer o que precisa ser feito, romper esse padrão, romper esse ciclo, senão esse ciclo ele vai se perpetuando por anos e anos e anos. Essa é uma história da vida real. Claro que eu estou aqui zelando pela identidade dos personagens reais, mas é uma história que passa por muitas e muitas famílias, com outros formatos, com outras formas, com outros jeitos, mas sempre regado de muita dor, muito conflito, muita insegurança, e famílias são dilaceradas por não obter compreensão, por não obter realmente o verdadeiro objetivo, o propósito, que é aprendermos, crescermos com os nossos erros, perdoarmos, entender que nós viemos aqui realmente com uma missão grandiosa, uma missão de constituir ou contribuir ou compartilhar, independente de onde estejamos, mas nós, com os nossos medos, nossas inseguranças, o que nós fazemos? Abandonamos no primeiro momento de dor, conflito e confusão. Infelizmente, essa é uma das recorrências que existe não só no núcleo familiar, mas em vários outros meios.
As pessoas, quando não sentem mais prazer por algo, e está, principalmente se não está sentindo prazer, também está tendo dor, as pessoas são tendenciosas a abandonar. É claro que muitos relacionamentos, independente que seja no relacionamento amoroso, de coração ou de amizade, tem alguns que realmente não tem como ficar, tem alguns que realmente são tóxicos, que fazem mal para o ser humano. Esses realmente nós devemos, infelizmente, se emancipar deles, abandonar o barco. Mas muitos relacionamentos nós podemos salvá-los, muitos relacionamentos nós podemos melhorá-los, capacitá-los, fazer ter compreensão o porquê do porquê está acontecendo aquilo. Muitas vezes é algo tendencioso, muitas vezes é algo que já vem lá da estrutura da base, muitas vezes vem da raiz, e é um episódio que vem se repetindo por anos e anos. Meu nome é Mozart, sou especialista em comportamento humano. Vim aqui trazer para você essa história da vida real. Se fez sentido para você, dá um like aí, compartilha com quem precisa, se inscreve no canal que toda semana eu vou compartilhar vídeos como este para poder auxiliar aí com o seu momento de vida, ok? E até um próximo vídeo.